Olá! Nesta aula vamos estudar as diferentes metodologias exegéticas desenvolvidas ao longo do tempo. Vamos compreender o método histórico-gramatical, o método histórico-crítico e o método estruturalista ou semiótico. Exegese é a interpretação científica de um texto bíblico. Exegese da Bíblia é o estudo analítico completo de uma passagem bíblica de tal forma que se chega a uma interpretação útil. Por isso, a exegese se vale de etapas e passos metodológicos que possibilitam a explicação, a compreensão e a interpretação de um texto. Os principais métodos que veremos aqui são o histórico-gramatical, o histórico-crítico e o método estruturalista ou semiótico. O método histórico-gramatical procura descobrir o sentido de um texto, verificando o significado das palavras. Como nos demais métodos, o método histórico-gramatical pressupõe o trabalho da tradução, da crítica textual, investigação da autoria e datação do texto. O método histórico-gramatical surgiu de forma embrionária na escolástica com Tomás de Aquino e com a ênfase de São Boaventura de retorno para a Bíblia. Esta ênfase foi retomada pelos reformadores, por Lutero com a sua Sola Scriptura e atingiu seu auge com João Calvino. O método histórico-crítico analisa o texto em seu sentido temporal, persegue uma dimensão diacrônica, busca a origem histórica do texto para atualizá-lo de acordo com o propósito de sua formulação original. O método acompanha as várias etapas de formação do texto, da fase oral até a escrita. Esse método é considerado crítico por exigir o discernimento. Faz uso de alguns princípios e regras que são derivados do bom senso, da razão e da lógica. Ele tem uma origem científica. É um método liberado dos condicionamentos dos pressupostos teológicos. Ele é capaz de sondar a Bíblia de forma neutra, de examinar livremente a sua mensagem, sem a influência do dogma, da tradição da Igreja e da teologia. Procura separar o que é verdadeiro do que eventualmente seja falso. Há consenso na compreensão do método de que o movimento da Reforma foi desencadeado a partir do estudo da Escritura. É a compreensão da Escritura como único meio de revelação que irá determinar todo o desenvolvimento posterior da hermenêutica bíblica. Reformadores como Martim Lutero, João Calvino e Ulrico Zwinglio desenvolvem uma compreensão do texto da Bíblia, valendo-se dos meios históricos e filológicos disponíveis em seu tempo. Em um momento subsequente, pensadores como Richard Simon, Johann Bengel e depois também o suíço Johann Wettstein apontam para a necessidade de uma leitura histórica do texto sagrado. Os impulsos derradeiros para o surgimento do método histórico-crítico estão relacionados com as mudanças que ocorrem no pensamento humano ao longo do século XVIII. O método histórico-crítico é a forma de tornar a interpretação bíblica compatível com o modelo científico da época. Já o método estruturalista, semiótico ou semidiscursivo, como também é chamado,
interpreta o texto como uma estrutura que produz sentido, independente da intenção do autor. O método analisa o escrito da forma como se apresenta, sem considerar o seu processo de formação. Ao olhar para o texto, enquanto estrutura do discurso, o método busca evidenciar as relações de negação, de afirmação e de oposição que vão construir o sentido deste texto. O método consiste, portanto, na análise linguístico-sintática, que é o estudo do vocabulário, das formas gramaticais e do estilo. Estuda também as figuras retóricas, a composição e a estrutura do texto. Na análise semântica, se dedica a avaliar o significado dos termos e das expressões. E, por fim, na análise pragmática, estuda as razões e objetivos com os quais o texto foi escrito. O método estruturalista tem sua origem na França. O estruturalismo francês reúne pensadores de diversas áreas das ciências humanas. O método foi usado pela primeira vez pelo linguista suíço Ferdinand Saussure em sua obra Curso de Linguística Geral. Fora do âmbito da linguística, o método estruturalista foi empregado pelo antropólogo francês Lévi-Strauss. É no decorrer das décadas de 60 e 70 do século passado que o método estruturalista é aplicado a outras áreas do conhecimento, inclusive a interpretação bíblica. O estruturalismo procura explorar as interrelações, as estruturas, através das quais o significado é produzido dentro de uma cultura ou, no caso da Bíblia, dentro do texto.